A periferia costuma ser esquecida pela mídia tradicional. Problemas por aqui nem sempre são lembrados, tampouco as iniciativas positivas. Grupos como Periferia em Movimento e a Agência Mural de Jornalismo procuram mudar esse quadro. Atualmente, uma rede de correspondentes populares conta o dia a dia das periferias. Eles também formam e capacitam jovens para produzir notícias e criar blogs, jornais e programas de rádio. Assim, a periferia tem voz e influi nas políticas públicas. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre correspondentes populares. Para debater o assunto, recebemos o jornalista Tiago Borges, um dos criadores do coletivo Periferia em Movimento. Obrigado pela presença, Tiago. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Também no programa, a jornalista Priscila Pacheco, colaboradora da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Obrigado pela presença, Priscila. Eu que agradeço também. Tiago, como é o trabalho do Periferia em Movimento? Certo. Bom, o Periferia em Movimento é um coletivo de mídia formado hoje por jornalistas e não jornalistas, né, comunicadores populares que vivem e atuam na região do Grajaú, extremo sul de São Paulo. E tem duas frentes de atuação, né? Então, nós mantemos um portal em que nós publicamos conteúdo próprio, conteúdo jornalístico, né, reportagens, sempre buscando dar visibilidade a quem está na frente de luta pela garantia de direitos na cidade a partir do extremo sul, né, que é onde nós atuamos territorialmente. Então, artistas, coletivos, movimentos, organizações, grupos, indivíduos que estão ali lutando por cultura e pelo direito à cultura, né, ou contra o genocídio do povo negro, pelo direito a transporte, né, em frentes como mobilidade, moradia, educação, saúde, discutindo gênero e sexualidade. E a outra frente que nós atuamos são as formações, né? Então nós realizamos oficinas, cursos, palestras, vivências para discutir mídia, periferias e direitos humanos, principalmente, e voltado principalmente para o público adolescente, né? Então nós atuamos bastante em escolas públicas. Certo. E como é mantido o projeto? É um trabalho voluntário ou é parcialmente remunerado? Como é? A sustentabilidade financeira, eu diria que é o maior dilema que nós temos hoje, né? Porque, assim, atualmente a principal forma de manutenção, assim, do Periferia em Movimento são os editais públicos, né? Então nós já conseguimos, principalmente por meio dos editais da prefeitura, bancar alguns projetos. Mas são projetos pontuais, então hoje a gente tem buscado entender quais formas que a gente consegue se viabilizar a longo prazo, né? Porque os editais eles são muito incertos, eles não são garantidos, então ainda não é a principal fonte de renda, mas nós prestamos alguns serviços como coberturas e mesmo realização de oficinas com parceiros privados, né? Então organizações, parceiros que acabam contratando a gente para prestação de alguns serviços nesse sentido. Entendi. A ideia é que avance nessa estruturação, assim. Isso. Né? E como que nasceu? Então, o Periferia em Movimento ele começa em 2009 num TCC da Faculdade de Jornalismo na Universidade de Santo Amaro, a partir de uma inquietação minha, da Aline Rodrigues e da Sueli Carneiro, né, que também são da região do Grajaú, região extremo sul, e que também tinham o mesmo incômodo com a forma como a mídia convencional, digamos assim, retratava e continua retratando as periferias, né, de uma forma estereotipada, superficial, tratando sempre, ou principalmente da violência, mas como se a violência fosse algo natural também das populações que vivem nesses territórios e não uma consequência de várias outras violações de direitos que nós sofremos aí cotidianamente ao longo de séculos, né? Para não dizer outra coisa.
E a partir dessa inquietação nós começamos a pesquisar mais a fundo, né, sobre comunicação popular, sobre jornalismo nas periferias, e não tinha perspectiva de continuidade após o trabalho de conclusão de curso, mas nós percebemos que tinha uma demanda que era muito maior do que a gente imaginava mesmo, né? Que quando a gente chegava para falar com as pessoas, quando a gente criou o blog para falar dos bastidores da pesquisa, a gente teve um retorno muito maior do que a gente esperava, então a partir daí a gente começou a matutar como é que a gente dava continuidade a isso de uma forma, no começo não era uma forma estruturada, né? A gente vai aprendendo também com esses processos, né? Mas o que ficou claro para a gente é que a necessidade de se contar a nossa própria história, ela existe e ela é latente, assim, né? Então, nós temos que também criar canais, criar possibilidades a partir do conhecimento que a gente tem para que essas histórias elas sejam visibilizadas. Claro. Priscila, pelo que a gente vê, acho que os dois projetos têm bastante semelhança, né? Mas como é exatamente, conta aí o trabalho da Agência Mural. Então, a Agência Mural, ela nasceu, o Projeto Mural nasceu em 2010 como um blog e com o passar do tempo se tornou a agência que tem vários projetos, tem sim essa semelhança com Periferia em Movimento, por causa da cobertura de dentro das periferias. A ideia é que os próprios moradores contem as suas histórias, com o olhar de quem é de dentro. E só que uma diferença é que há muralistas em várias regiões de São Paulo, tanto dentro da capital quanto em cidades do entorno de São Paulo, por exemplo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Mairiporã. O que são os muralistas, exatamente? Então, os muralistas são os correspondentes comunitários. São mais de 80, né, espalhados pela periferia de São Paulo? Isso, mais de 80 inscritos, e tem muitos bastante ativos. E as pautas, elas giram em torno de diversos assuntos. A gente foge do que a grande mídia costuma falar das periferias, que é sempre aquela mesmice, ou é retratada por violência, ou é retratada por um lugar escasso. Certo. E as nossas matérias têm uma pluralidade de temas que vão desde a questão cultural até problemas que são ignorados. Certo. E só para a gente conhecer exatamente, eu queria saber como é que nasceu, se foi de uma forma parecida aí também com a experiência do Periferia em Movimento. A colega Isabela Moy, né, que trabalhou na Folha de São Paulo, foi uma das criadoras também, né, do projeto. Sim. Parece. Então, a ideia do mural, ela nasceu de um trabalho realizado pelo jornalista Bruno Garcês, que ele estava fazendo um curso fora e ele veio para o Brasil para fazer uma formação de correspondentes comunitários, que era parte do projeto dele, desse curso. E ele formou uma média de 20 correspondentes comunitários. Começou com um blog bem simples e, a partir disso, foi em busca de veículos que pudessem hospedar esse blog. Sim. E aí conseguiu o blog na Folha de São Paulo, entrou na Folha de São Paulo. E foi assim até o fim do ano passado. E no fim do ano passado, 2015, surgiu a Agência Mural. E aí o blog passou a ser apenas um dos produtos. Então, além do blog, hoje nós temos uma página no Medium, tem alguns textos que são replicados no Global Voices, tem a projeto em parceria com a Rede Nossa São Paulo também, que é o 32 vezes SP, que cobre só a capital de São Paulo, todas as subprefeituras. Também tem o mural nas escolas. Tá, no próximo bloco aí eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão dos estereótipos associados à periferia, tá bom? Da dificuldade por causa da imagem que as pessoas fazem da periferia. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Qual a importância de um projeto como esse aqui para a comunidade?
Eu acho que assim, os jovens são muito comunicativos, expressivos e muitas vezes não tem como colocar isso em outro local ou então não sabe como falar. Eu acho que tendo um curso, assim, uma oficina dessas, traz uma bagagem enorme, um leque enorme, né, de possibilidades para a vida deles. Acho que conseguimos atingir um grande, maior número de pessoas, não só ali no tete a tete, mas sim pelas redes sociais, pelo medialivrismo, internet em si. E a gente fazendo esse trabalho de divulgação, de mapeando os lugares, de mostrando o que a gente está fazendo, o que está acontecendo na quebrada, ajuda a comunidade também a se comunicar, a conversar, a sair, a não ter que ir para um rolê muito longe, sendo que está acontecendo coisas aqui na quebrada. Só essas mídias alternativas conseguem, na verdade, trazer essa abordagem e apresentar para o público um novo olhar para essas regiões que estão nas bordas da cidade. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre correspondentes populares. Para debater o assunto, recebemos o jornalista Tiago Borges, um dos criadores do coletivo Periferia em Movimento. Também no programa a jornalista Priscila Pacheco, colaboradora da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Tiago, a mídia tradicional normalmente cobre muito pouco a periferia, né? Acompanha muito pouco. Eu trabalhei também na chamada grande imprensa e sempre dizia que a mídia tradicional acaba falando de 5 ou 6 bairros de São Paulo. Então, essa realidade nunca é mostrada, né? E há muito estereótipo também. Quando se fala, a periferia sempre é mostrada como um local pobre, violento, e a população dessas regiões, de certa forma, é vitimizada também, né? É isso? É isso mesmo, porque a mídia convencional, ou a grande mídia, aí eu vou até ampliar um pouco, até a dita mídia alternativa, mas que é de esquerda, digamos assim, mas que muitas vezes é feito por pessoas que também estão no centro, acabam, de certa forma, ignorando as periferias, né? E isso acontece porque essa mídia convencional, ela é reflexo da sociedade brasileira, que é uma sociedade racista e classista, né? A gente tem que lembrar esses aspectos aí, né? Isso se reflete na forma como determinadas histórias ganham visibilidade e outras histórias não ganham visibilidade, não têm a mesma importância, né? Então, isso acontece sim, e acontece por esses dois aspectos, né? Então, quem é que está à frente dessas grandes mídias convencionais, né? Então, geralmente, né, são homens brancos e ricos que vivem em regiões mais abastadas da cidade de São Paulo e que não se reconhecem ou não reconhecem como um par seu, eu, a Priscila, ou qualquer pessoa que mora lá no Grajaú, em Carapicuíba, ou em Cidade Tiradentes, né? A gente tem que falar a verdade. Então, quer dizer, a maioria dos coleguinhas, mesmo aqueles que têm a consciência da questão do problema social, eles não conhecem a periferia. Eu não vou nem falar do jornalista, do trabalhador que está lá produzindo a notícia, né? O operário da notícia, porque ele é um trabalhador e muitas vezes a gente sabe que o acesso ao ensino superior, à universidade, ele ainda é restrito, ainda que tenha melhorado muito nos últimos anos esse acesso, né? Então, eu acho que a própria existência do Periferia em Movimento, da Agência Mural e de várias outras iniciativas de mídia nas periferias é um reflexo desse acesso que a gente tem ao ensino superior hoje, mas por muito tempo a produção de conteúdo jornalístico, a produção de mídia, o acesso a esses meios, né, ele foi muito restrito a pessoas que tinham ensino superior, e as pessoas que tinham ensino superior durante muito tempo da nossa história eram pessoas que vinham não tem a mesma origem que a nossa, né? Então isso está começando a mudar também, mas principalmente assim, é menos culpa do jornalista que está lá trabalhando no veículo e muito mais dos donos, de quem decide de fato, de quem está pautando essas questões. Então, só para citar aqui uma estatística, né? Então, para cada morte que acontece em Moema, para cada assassinato que acontece em Moema, acontece 150 no Grajaú. E isso não mas qual dessas mortes ganha, quando acontece um
uma morte desse tipo, qual delas ganha mais visibilidade? Né? Então, chega a ser espantoso isso, né? Então é como se fosse natural, se alguém fosse... Pra gente chegar no extremo mesmo, não estou falando nem de outras questões de transporte, moradia, cultura, saúde, educação. Né? Já que a periferia ela é mostrada geralmente pelo ponto, por esse aspecto, o aspecto negativo que é da violência, mesmo quando se fala da violência, ainda é tratado como uma forma natural. Então tudo bem morrer de 150 pessoas no Grajaú, mas se uma pessoa morrer em Moema, a gente vai dar todo o destaque que essa história merece, né? Então, vamos ficar em cima até que a polícia investigue os fatos e se chegue a uma conclusão desse caso, né? Mas por que isso não acontece da mesma forma nos extremos? Porque a notícia tem CEP? Eu fiz uma reportagem uma vez mostrando o assassinato de um dentista em Moema, que chocou toda a cidade de São Paulo, mas naquela mesma semana tinha acontecido outros 15 homicídios violentos também por toda a periferia e não tinha sido notícia praticamente em lugar nenhum. Mas Priscila, como dar visibilidade para esse grande contingente de pessoas que moram nas chamadas quebradas assim da periferia de São Paulo? O trabalho assim da agência tem conseguido responder a essa necessidade? Eu acredito que sim. Eu penso que essa mídia periférica, os comunicadores da periferia, estão ganhando força para quebrar uma estrutura de ferro. E uma maneira de fugir dessa produção tradicional que a gente vê nos veículos mais conhecidos, justamente produzindo matérias de maneira empática. Ter empatia pelo que acontece naquela região e com um olhar cuidadoso, assim, um olhar cuidadoso que fuja da superficialidade também, porque há determinados assuntos que podem até aparecer num veículo de grande audiência, mas que é muito superficial. E quando você vem de lá de dentro, você tem esse sentimento de empatia, esse olhar mais cuidadoso para falar sobre determinado assunto, seja ele algum problema, sei lá, de transporte, ou algum caso até de violência mesmo, ou de uma apresentação cultural, de um sarau, de uma exposição. Então, acho que essa questão do olhar, o que você consegue transmitir no teu texto para o leitor é muito importante. E para isso a agência elaborou até um guia de cobertura jornalística da periferia, né? Exato. Com algumas orientações. O que é esse guia? O que diz mais ou menos esse guia? Então, o guia ele é muito importante justamente para fugir dos estereótipos. Como você vai retratar a periferia da maneira como ela realmente é, sem criar uma imagem, sem caracterizar, sem colocar aquela imagem de a coitadinha, a violenta. E uma das coisas que tem até no nosso guia é a questão do termo carente, porque a gente percebe que a mídia ela tem uma paixão por usar o termo comunidade carente, jovens carentes, mas o que é carente? Qualquer pessoa pode ser carente, independente de onde ela morar. Esse termo carente nas manchetes é muito vago. E tem alguns casos também que às vezes uma área carente, né, entre aspas, ela vira uma grife, né, também uma grife da pobreza. O Jardim Ângela, quando foi citado como um dos lugares mais violentos do mundo lá pela ONU, aí ele passou a ser citado diariamente, sempre associado a essa questão. No Rio de Janeiro, Vigário Geral, depois da chacina também. Então, alguns lugares ficam com uma marca, mas ao mesmo tempo fica com estigma também, não é isso, Thiago? É isso, né? Aí você falando agora, Gilberto, eu me lembro de uma vez, uma conversa que eu tive com o líder comunitário de Paraisópolis, né? Paraisópolis, uma favela que fica dentro do Morumbi, que é uma região habitada por pessoas de uma classe social mais abastada, digamos assim. E lá, o que ele estava me falando é que lá na época tinha mais de 60 ou 70 ONGs atuando dentro de Paraisópolis. Só que nem 10 foram criadas por pessoas de Paraisópolis, né? Então,
tinha toda uma visibilidade que atuar em Paraisópolis gerava para essa ONG, mas que de certa forma acabava não resolvendo o problema das pessoas que vivem em Paraisópolis, né? Acabava até em alguns casos até alimentava sonhos que depois dificilmente se concretizariam, né? Então é isso, é uma grife, né? Então uma grife para quem criou a ONG, ou para quem está mantendo a ONG e atuando nessas regiões, né? Então e aí eu acho que isso que a Priscila fala, né? De retratar as periferias de uma forma empática, né? Eu acho que isso é muito louco, o que a gente está fazendo, assim, Periferia em Movimento, Mural e todas essas outras iniciativas de mídia nas periferias, porque, de certa forma, a gente tem um trabalho pedagógico até, né? Que é de tirar esse glamour que existe da mídia, do jornalista, né? Então, eu uso até como exemplo que o Sérgio Vaz, que é um poeta da Zona Sul, criador da Cooperifa, ele falava quando a Cooperifa ganhou uma grande visibilidade alguns anos atrás, né? Que o trabalho que eles fizeram, foi tirar a poesia de um pedestal, né? Porque quando se fala em poesia, parece que é algo que está restrito aos grandes escritores, aí Carlos Drummond de Andrade, e que, enfim, você precisaria muito para se tornar um poeta. E aí, quando você leva um sarau de poesia para dentro de um bar e todo mundo está ali conversando de igual para igual, de certa forma você tira a poesia de um pedestal. O que eu vejo hoje, assim, modéstia à parte, que a gente de certa forma está fazendo também é tirar o jornalismo desse pedestal em que ele foi colocado, né? Então, hoje, quando você vai falar para alguém, na época que eu fui estudar jornalismo, eu falava para alguém, mas você quer ser o William Bonner, né? Então, não, eu não quero ser o William Bonner, entendeu? E hoje eu acho que as pessoas já compreendem melhor que a gente não precisa ser o William Bonner, né? O que tudo bem se a gente quisesse ocupar aquele espaço do Jornal Nacional, porque nós somos capazes também. Mas que não necessariamente a gente precisa estar lá para fazer um trabalho bem feito e algo que represente, né? De fato. A gente já está caminhando quase para o encerramento do programa, infelizmente, mas eu queria que você falasse rapidinho sobre como vocês têm conseguido medir o resultado do trabalho feito até agora, a participação, a audiência, certo, a resposta da população ao trabalho. Acho que, bom, falando do Periferia em Movimento, o alcance que a gente tem hoje, em média, considerando aí os acessos ao site e engajamento do público nas mídias sociais, principalmente no Facebook, varia entre 120 a 150 mil pessoas por mês. É um trabalho de formiguinha mesmo, né, de quebrar essa estrutura de ferro, como a Priscila falou, mas que são resultados que a gente vê aí que a gente está colhendo agora, depois de anos de trabalho, né? Então, acho que só tende a aumentar aí esse impacto. Bom, você gostaria de deixar algum contato, Thiago? Claro, quem tiver interesse, curiosidade, quiser saber mais sobre Periferia em Movimento, pode mandar um e-mail para a gente, contato@periferiaemmovimento.com.br, né? Nós estamos à disposição aí para responder com o maior prazer. Priscila, o nosso tempo já acabou, infelizmente, mas eu gostaria que você falasse rapidinho do resultado até agora e também se você quer deixar um contato. Então, a Agência Mural, o engajamento dela está crescendo, ainda bem, tanto de pessoas de dentro da periferia quanto de pessoas de fora da periferia, o que é bom, justamente para quebrar essa imagem de quem não é de lá de dentro. A gente percebe que começa a ter um maior interesse para conhecer a diversidade que existe na periferia, porque a periferia não é uma massa homogênea, ela tem uma diversidade gigantesca. Então, é um caminho longo que acho que os veículos periféricos precisam percorrer, mas acho que eles estão caminhando bem, assim. A gente já está começando a colher alguns resultados. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, pode visitar a nossa página no Facebook. É só procurar por Agência Mural e lá a gente compartilha as matérias, as fotos, bastante coisa das nossas coberturas. Eu gostaria de agradecer a presença e parabenizá-los.
Muito obrigado. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.